Como já foi lido aqui no início, nós somos fruto da evangelização de 2 missionários suecos. Eles estavam em Chicago, e eles ali creram e foram batizados com o Espírito Santo, e através de uma revelação, de uma profecia, Deus os direcionou para o nosso país, principalmente para o estado do Pará, para Belém. Eles chegam sem saber o português, sem saber da cultura do país, de nada. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, os abençoou e eles começaram a pregar em uma igreja batista, uma igreja reformada que não acreditava nos dons, na atualidade dos dons espirituais. E essa chama do pentecostalismo na vida deles vem da onde, Matheus? Vem da Rua Azusa, de 1906. Eles creram, ouviram quando o evangelho, quando o avivamento da Rua Azusa se expandiu para todos os Estados Unidos. Eles foram alcançados pela pregação e pelo avivamento da Rua Azusa, e em uma oração, primeiro Gunnar foi batizado e depois se encontrou com Daniel Berg. Eles não se conheciam. Não se conheciam. Eles eram do mesmo país, da Suécia. Só que Gunnar foi para os Estados Unidos mais cedo e Daniel Berg foi mais tarde um pouco. Ambos eram pastores? Isso, ambos eram pastores de uma igreja batista lá dos Estados Unidos, e quando a história e o avivamento se espalhou, muitas igrejas que eram reformadas creram na mensagem pentecostal, e eles foram um dos tais que aderiram a esse movimento. Aí, como eu já li um resumo aqui, eles estavam em uma das orações. Isso. E Deus falou através de uma profecia. Isso. E eu sempre digo, quando eu comento com os irmãos da escola bíblica, que eles trouxeram uma centelha, uma pequena chama para o Brasil. E incendiou toda a nossa nação. Todos os nossos estados da nossa federação têm a Assembleia de Deus. E eles foram acolhidos por qual ministério, você disse? Eles foram, aqui no Brasil, eles foram acolhidos pela primeira igreja batista de Belém do Pará. Quando eles chegaram aqui, Matheus, já tinha outros ministérios, né? Já tinha a igreja batista, já tinha a igreja presbiteriana. Provavelmente a congregação cristã já estava se desenvolvendo também aqui no país, só que a Assembleia de Deus, ela se desenvolveu muito mais por conta da sua expansão, que ela crê que nós temos que evangelizar, e muitas destas são dentro de 4 paredes, não saem, mas a Assembleia de Deus enlargueceu as tendas da congregação, dos seus templos, e foram para as ruas, para as florestas, para a Amazônia, para outros estados do país, e ganharam muitas vidas para Jesus. Eles vieram, eu acredito que pisando em chama, Felipe. Isso. Porque eles vêm naquele pique, né? Isso. O Pentecoste era algo novo, porque eles eram pastores de uma igreja batista, só que era tradicional. Isso, era uma igreja tradicional. Aí quando eles descobriram a chama do pentecostal, Quando eles descobriram, eles queriam compartilhar com os demais irmãos. Aí quando eles chegam no Pará, são recepcionados por um sueco, um pastor batista, que era da mesma nacionalidade que eles, e esse pastor ficou muito feliz, porque as orações dele tinham sido ouvidas e Deus tinha mandado ajudantes para aquela obra. Só que os projetos e os planos de Deus eram diferentes. Aquele pastor batista ficou um pouco enciumado por conta que eles estavam seduzindo os crentes com uma doutrina diferente, porque o pastor uma vez questionou eles e disse que o que eles estavam pregando ficou só restrito ao tempo dos apóstolos. E no porão da igreja batista, Daniel Berg e Gunnar começaram a dirigir os primeiros cultos pentecostais para os curiosos que até então não sabiam e não conheciam da doutrina que nós cremos hoje. Eles saíram em paz com o pastor, né? Conversaram, só que o pastor, infelizmente, não deu crédito à pregação deles. Porque a doutrina batista já era uma igreja, um ministério com muitos anos, né? Isso. E tinha uma doutrina deles, né? Isso. E
eles vêm com a chama pentecostal. Isso. Aí, em uma dessas reuniões no porão da Igreja Batista, o pastor pergunta: quem quiser acompanhar esses dois, levante a mão e saia. Então, 18 crentes levantaram a mão e disseram: não, vamos acompanhar o que os missionários. E a história diz também que já na Igreja Batista, né, eles oravam e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Isso, né? Uns foram curados, teve cura divina, teve muitas manifestações espirituais, e o pastor os acusou de falsa doutrina, uns acusaram de feitiçaria, de bruxaria, como naquela época o meio de pensar era diferente. Isso aí. E eles vieram lançando, né, essas chamas pentecostais. Isso. E o interessante que a recepção deles foi aparentemente amigável, né? Isso. Aparentemente não foi amigável, né? Eles vieram em paz, vieram de fato direcionados pelo Espírito Santo, porque é coisa de louco, né? 2 homens que não sabiam onde era o Brasil, muito menos o Pará, e Deus dizer onde é e eles ir procurar onde é. Onde é que Deus está dizendo aqui pra gente ir, que a gente vai. E acho interessante a história de Gunnar Wingren e Daniel Berg, porque mostra também a coragem de 2 missionários, né? Isso. 2 pastores, e mostrando cada vez mais que a obra de Deus, ela é árdua. Isso. Porque eles já não eram da terra, Não. né? Porque eles eram da Isso. suecos. Eles eram europeus, e da Europa eles migraram para os Estados Unidos. Quando eles chegam no Brasil, eles têm assim um choque de realidade. Por quê? Primeiro, eles não se adaptaram muito com o clima tropical do nosso país. Segundo, a saúde pública da época era muito precária. Então eles relatam nos seus escritos que naquela época era muito comum ver nas ruas pessoas leprosas, era muito comum ver epidemias de malária, febre amarela. Então os missionários, assim que chegaram, meses depois, quando eles começam a evangelizar a Amazônia, entrar de floresta dentro, teve eles que pegaram malária. Daniel Berg e Gunnar Wingren pegaram muitas vezes malária, e Deus milagrosamente os curava. Porque quem pegava naquela época morria. Não tinha jeito, não tinha cura, não tinha vacina. E é interessante que Casaram eles com moças da mesma nacionalidade deles. Quando eles estruturam a igreja, eles voltam para a Suécia, lá noivam, casam e trazem suas esposas para o Brasil para os ajudar na obra de Deus. Mateus, vou falar. Não, só pegando aqui esse ponto que Mateus havia falado, né? Que voltaram lá pra nacionalidade deles, se casaram e vieram. Aí, só me lembrando aqui do último programa, o primeiro programa, aliás, que a gente tava com o irmão Jorge, Diácono Jorge. E ele fala um pouco sobre o ministério dele e tal, e ele diz algo interessante. Ele disse assim: olha, minha esposa, ela não é 50% do meu ministério. Minha esposa é 100% do meu ministério. Aí você vê aí, Ismael, os caras foram pra sua nacionalidade, outro país, e eu creio que não era pra qualquer um, primeiramente, sair da sua nacionalidade, sair da sua terra e ir pra outro lugar, uma outra língua. Não é pra qualquer um, não. Então, mulheres foram homens corajosos, e principalmente mulheres corajosas. Tem um fato bem interessante, que os 18 cofundadores da Assembleia de Deus, dentre eles, 8 eram mulheres. Era isso que eu ia entrar. Eu queria entrar a importância da mulher também nesse ministério. Grande importância. O papel feminino no início das Assembleias de Deus no Brasil foi de fundamental importância. Primeiro, que assim que Frida Wingren, a esposa de Gunnar Wingren, chega, ela vai investir na imprensa jornal. Ela vai lançar a Boa Semente, o Som Alegre, o Mensageiro da Paz, que eram os meios de comunicação da Assembleia de Deus naquela época. E a irmã Sarah Berg vai auxiliar o seu esposo já na região sudeste do nosso país. Quando eles saem debaixo da bênção do pastor lá da Batista, eles já fundam a igreja? Sim, já. Eles vão se reunir na casa da irmã Celina de Albuquerque. Aí, no ano seguinte, 1911, eles chegam em novembro de 1910, como está relatado aqui.
Em 1911, eles vão e intitulam a igreja como Missão da Fé Apostólica. E em 1914, eles oficializam o nome que nós conhecemos hoje, que é a Assembleia de Deus. Então, algo interessante aqui,